Você já achou que estava vivendo um sonho e descobriu que era armadilha? Então respira fundo, essa história dói. Eu achei que tinha encontrado o homem perfeito, bonito, educado, carinhoso, milionário. Em 3 meses ele me pediu em casamento. Em 3 meses eu disse sim. E em 3 meses descobri a segunda vida dele. Outra identidade, outra casa, outra mulher e um segredo que quase destruiu a minha. No final, eu percebi que eu não tinha casado com um homem. Eu tinha casado com uma mentira. Eu nunca fui o tipo de mulher que sonhava em casar com um milionário. Nunca me vi entrando em mansões cintilantes, usando vestidos caros, vivendo uma vida de champanhe e vistas panorâmicas. Eu sempre fui prática, pé no chão, trabalhadora, daquelas que faz a própria marmita, que paga boleto antes do vencimento, que sabe o preço do arroz na ponta da língua. E talvez por isso mesmo, quando conheci Arthur, eu não percebi o convite do destino ou da desgraça. Eu trabalhava numa cafeteria elegante no centro da cidade, um lugar cheio de gente apressada, reuniões improvisadas, casais discutindo baixinho e freelancers tentando sobreviver ao Wi-Fi instável. Arthur entrou como quem pertence ao mundo. Alto, elegante, relógio caro, perfume que dominou o ar. Aquele tipo de homem que todo mundo vira o rosto para olhar e depois finge que não olhou. Ele pediu um café simples. Simples? Quase ri. Um homem que parecia valer mais do que o prédio inteiro pedindo um café preto, sem açúcar. Mas quando nossos olhos se encontraram, aconteceu algo. Um clique, um silêncio, um reconhecimento estranho, como se eu tivesse visto aquele rosto em alguma vida que eu não lembrava. Ele sorriu. Eu sorri de volta, sem querer. Eu, adulta, corando como adolescente? Eu só tô fazendo o meu trabalho. Ele segurou o cartão, apoiou no balcão e disse: Meu nome é Arthur. E foi ali que tudo começou a andar rápido demais. Ele voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Às vezes ficava meia hora conversando comigo no balcão, perguntava sobre meus sonhos, meus medos, minhas manias, falava sobre viagens, negócios, livros, cidades que eu só conhecia pela TV. Eu nunca tinha conhecido alguém tão presente, tão interessado, tão encantador. Eu sabia que existe charme, existe carisma e existe Arthur. Você tem noção de que eu sou viciado no seu café? Ou é só desculpa para te ver? Eu ria, mas uma parte de mim sentia o aviso. Algo dentro de mim murmurava: Tá rápido demais. Ele é perfeito demais. Ninguém é assim sem motivo. Mas, quando você passa a vida inteira levando porrada da realidade e alguém aparece segurando seu queixo com gentileza, você ignora o aviso. Eu ignorei. Em 1 mês, estávamos namorando. Em 2, ele me levou para conhecer a casa dele. Eu achei que era um apartamento grande, algo moderno, confortável. Mas não. Ele me levou para uma mansão. Uma mansão. Vidros do tamanho de paredes, jardins que pareciam de novela, arte original pendurada nas paredes. Eu quase não entrei. Arthur, isso aqui é sério? Perguntei completamente sem voz. Ele sorriu orgulhoso. Tudo isso é só uma parte da minha vida. Eu quero que você conheça tudo. Eu senti uma fisgada no peito. Não era deslumbramento. Era medo. Medo de não pertencer. Mas ele segurou minha mão, me puxou devagar e disse: Você pertence onde eu estiver. E eu acreditei. De novo. Em 3 meses, ele me pediu em casamento. Foi num jantar à beira da piscina,
luzes suspensas, pétalas na água, os olhos dele brilhando como se eu fosse a única coisa que importasse no mundo. Eu devia ter desconfiado da pressa. Mas ele disse: quando a gente sabe, a gente sabe. E meu coração respondeu: sim. Nós casamos numa cerimônia pequena, elegante, discreta, para preservar nossa privacidade, segundo ele. Eu achei fofo, ingênuo. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Os primeiros meses foram perfeitos. Perfeitos. Eu acordava ao lado de um homem que me olhava como se eu fosse poesia. Ele cozinhava para mim, planejava viagens, deixava bilhetes escritos à mão, dizia que eu era a única verdade dele. E eu me entreguei, de corpo, alma e esperança. Mas aí, pequenas rachaduras começaram a aparecer. A primeira coisa estranha foi ele desaparecer às vezes. Ora sumido, sem sinal, sem mensagem, sem explicação convincente. Reunião de emergência, um investidor inesperado, problema numa filial. Eu acreditava. Ele tinha empresas, ele era importante. Era normal. Certo? Errado. A segunda coisa estranha foram as ligações. Ele sempre atendia afastado. Às vezes ia para outra sala, às vezes saía da casa, às vezes desligava rápido quando eu me aproximava. Coisa de trabalho. Dizia sempre: nada demais. Mas o olhar dele não batia com a frase. A terceira coisa estranha foi a chave. Um dia, arrumando as gavetas do escritório dele, encontrei uma chave dourada. Pesada, gravada com um número. Não parecia chave de carro, não parecia chave de casa, não parecia chave de cofre. Parecia o início de um segredo. Quando ele percebeu que eu tinha achado, ficou tenso, muito tenso. Onde você encontrou isso? Perguntou rápido demais. Na gaveta. Por quê? O que é? Ele respirou fundo, aquele tipo de respiração que vem antes de uma mentira. Nada importante, só uma chave antiga. Eu devia ter jogado fora. Ele guardou no bolso, sem me explicar nada. E naquela noite, ele não dormiu comigo. Disse que ia trabalhar no escritório. O quarto ficou gelado sem ele, mas o frio maior estava dentro de mim. Algo estava errado, muito errado. Eu tentei ignorar por alguns dias, mas o universo não deixa. Ele faz questão de colocar a verdade na sua frente, mesmo que doa. E no terceiro mês de casamento, eu descobri o que jamais imaginei. Arthur não tinha só segredos, ele tinha outra vida, outra casa, outra mulher, outro nome. E eu não era a esposa. Eu era parte do plano. Os primeiros sinais de que algo estava profundamente errado não vieram como explosões. Vieram como arranhões na superfície perfeita da vida que Arthur construirá ao meu redor. Arranhões tão sutis que, no começo, eu forcei a mim mesma a ignorar. Afinal, quem quer admitir que o próprio conto de fadas está virando pesadelo? A primeira rachadura aconteceu numa madrugada. Acordei assustada com o barulho da porta sendo fechada com cuidado demais. Olhei para o lado e o lugar de Arthur na cama estava vazio. Peguei o celular, 03h12 da manhã. Um arrepio subiu pela minha espinha. Desci as escadas devagar, pisando nas frestas para não fazer barulho. A mansão silenciosa tinha um jeito estranho de fazer ecoar a solidão. Encontrei Arthur na sala, sentado no sofá, falando baixo ao telefone. Ele parecia tenso, preocupado,
vivo de um jeito que nunca parecia vivo do meu lado. Não, eu já disse. Ele pausou, respirou fundo. Não fala assim comigo. Você sabe que não é a hora. Meu coração congelou. Não fala assim comigo? Aquela frase me cortou como lâmina. Foi o tom, o jeito, íntimo, a irritação com alguém que parecia ter acesso demais a ele. Quando o piso de madeira rangeu sobre meu pé, ele virou-se rapidamente, desligando na mesma hora. Manuela? Disse ele com um falso sorriso. Eu não quis te acordar. Me aproximei devagar. Reunião às 3 da manhã? Foi o fuso horário, o investidor da Ásia. Mas você desligou tão apressado. Ele se levantou, colocou as mãos nos meus ombros. Amor, disse ele com aquela voz tranquila que escondia tudo. Eu quis acreditar, mas aquela frase parecia ensaiada. A segunda rachadura foi alguns dias depois. Arthur tinha um escritório na mansão, a única sala com chave. Ele nunca trancava nada, exceto aquele cômodo. Um dia, quando eu estava limpando a sala de estar, ouvi o som de notificação vindo de dentro do escritório. Eram 3 toques curtos, ininterruptos. Mensagem enviada, mensagem enviada, mensagem enviada. Eu sabia que eram notificações de alguém insistindo, alguém que queria resposta. A porta estava trancada. Claro. Mas o que me assustou não foi isso. Foi o fato de que Arthur nunca deixava celular nenhum ali. Ele sempre dizia que guardava tudo no quarto. A única explicação era óbvia. Ele tinha outro telefone. E o mantinha escondido. Senti o estômago revirar. Me apoiei na parede, respirando devagar para não desmaiar. Quando ele chegou naquela noite, agindo normalmente, sorrindo, me abraçando, meu coração não acompanhou. Você tá estranha hoje, ele comentou. Só cansada. Tem certeza? Assenti. Tem algo que eu possa fazer? Olhei nos olhos dele e a verdade me atingiu como um soco. Eu não conhecia aquele homem. Nada nele era totalmente real. Nada nele era totalmente meu. A terceira rachadura, essa doeu. Eu estava guardando roupas no closet quando encontrei um recibo dobrado dentro da gaveta dele. Um recibo de hotel. Não um hotel comum. Um hotel caro, discreto, reservado para encontros que não costumam ser de negócios. E a data? Daquela madrugada em que ele disse tá com um investidor asiático. Minha visão ficou turva. Meu corpo inteiro ficou gelado. Eu sabia que precisava confrontar. Precisava exigir a verdade. Mas quando desci as escadas com o papel na mão, pronta para falar, vi Arthur no telefone. Dessa vez, ele não percebeu minha presença. E a frase que eu ouvi mudou tudo. Eu te disse para não me ligar mais nesse número. Pausa. Não, ela não desconfia de nada. Outra pausa. Eu já disse que vou resolver. Mais uma pausa. Eu amo você também. Meu coração implodiu. Não foi só traição. Foi a frieza, a calma, o domínio da mentira. A mulher do outro lado da linha não era casual, não era aventura. Era parte da vida dele. Uma vida da qual eu não fazia parte. Quando subi de volta para o quarto, as pernas tremiam tanto que achei que não chegaria ao topo da escada. No espelho, eu não me reconheci. O que você fez com a sua vida? Sussurrei para mim mesma. Naquele mesmo dia, Arthur disse que ia viajar para São Paulo resolver um conflito empresarial. Eu fiquei em silêncio.
Ele percebeu. O que foi? Nada. Manuela, você sabe que pode confiar em mim, né? Eu apenas assenti porque minha voz não saía. Ele se aproximou, beijou minha testa, segurou meu rosto entre as mãos. Eu sou louco por você, disse. E enquanto dizia isso, eu imaginava outra mulher ouvindo as mesmas palavras em outra casa, outro quarto, outra vida. Minha garganta fechou. Quando Arthur entrou no carro e foi embora, meu coração bateu tão forte que quase pude ouvir. Eu tinha duas escolhas: fechar os olhos e viver a mentira, ou abrir a porta do inferno e descobrir a verdade. E naquela noite, eu escolhi a verdade, mesmo que ela me destruísse. Peguei a chave dourada que encontrei na gaveta, aquela que ele disse não ser nada importante. Eu sabia que precisava descobrir o que ela abria. E eu descobri a porta. Eu descobri a casa. Eu descobri que Arthur não tinha apenas um segredo. Ele tinha uma segunda vida inteira. E eu ainda não fazia ideia do pior. O pior ainda estava me esperando. A chave dourada ficou queimando na minha mão a noite inteira. Eu não dormi, não comi, não pensei em mais nada que não fosse entender. Eu precisava saber o que Arthur escondia, e por mais que meu coração implorasse para eu recuar, minha lucidez gritava: se você não descobrir agora, ele vai te destruir. Quando o relógio marcou 3 da manhã, a mesma hora em que ele costumava sumir, eu me levantei, peguei minha bolsa, a chave e um casaco. Abri o portão da mansão com medo do barulho denunciar minha fuga emocional. A lua iluminava a rua desesta. O ar estava frio e pesado, como se o mundo estivesse segurando a respiração junto comigo. Eu tinha um nome na chave, um número bravado, e eu sabia exatamente onde procurar. A primeira pista foi o chaveiro, um logotipo discreto, cinza, com um H estilizado. Eu reconheci. Era de um condomínio de luxo a 8 quilômetros dali. Eu já tinha passado em frente algumas vezes. Portões altos, vidros espelhados, segurança armada. Lugar de gente que não se mistura com o resto do mundo. Arthur tinha uma casa ali? Eu não sabia, mas meu instinto dizia que sim. Dirigi até o condomínio com o coração batendo forte no pescoço. Quando cheguei, o porteiro me olhou pelo vidro. Boa noite, senhora. Casa? Eu tentei não tremer. Número 128. Ele consultou a lista. Meu coração parecia querer sair pela boca. Depois, sorriu. Ah, claro! Pode entrar, Dona Manuela. Dona Manuela. Eles tinham meu nome. Arthur tinha me registrado. A pergunta era: por quê? O portão pesado se abriu com lentidão, quase como se estivesse me avisando que eu não devia entrar ali. A rua interna era silenciosa, elegante, completamente diferente de qualquer lugar que eu já tivesse estado. As casas eram como obras de arte, minimalistas, imponentes, feitas para serem vistas, mas não tocadas. A casa 128 estava no final da rua. E era linda, perfeita, iluminada, viva. A luz acesa. Naquele horário. Meu estômago afundou. Estacionei longe, caminhei devagar até a porta e encaixei a chave. Ela girou sem esforço. A respiração travou. Quando empurrei a porta, senti um mundo rachar. A casa não parecia vazia. Parecia habitável. Havia flores frescas na mesa, uma bolsa feminina no sofá, um par de sapatos de salto no canto. E sobre o balcão da cozinha, 2 copos de vinho, um ainda pela metade. Meus olhos queimaram. Meu Deus! Sussurrei, sem ar. Dei mais alguns passos, devagar, como se estivesse entrando numa lembrança que não era minha. E então, ouvi. Um barulho. Um estalo no corredor, seguido de passos leves,
E uma voz. Arthur! Pausa. Você voltou? Meu coração parou. A mulher apareceu na porta do corredor, vestindo um robe de seda, os cabelos longos soltos, o rosto iluminado pelas luzes suaves da casa. Ela era linda, de um jeito calmo, elegante, quase perigoso. Quando nossos olhos se encontraram, o mundo congelou. Ela não gritou, não se assustou. Só ficou ali, me analisando com uma calma que me deu arrepios. Você não é ele, disse ela. Eu engoli seco. Quem é você? Consegui perguntar. Ela sorriu. Um sorriso triste, sabido. Meu nome é Camila. O nome dele ecoou na minha cabeça. Camila, a mulher do telefonema, a mulher que ele dizia amar, a outra. Ela cruzou os braços, apoiou o sino batente. E você deve ser a esposa nova, disse com uma tranquilidade que me feriu mais do que qualquer grito. Minha voz tremeu. Como? Ele sempre faz isso, ela respondeu. Ele sempre casa rápido demais, sempre com alguém diferente, sempre com um nome novo. Senti minhas pernas quase falharem. Um nome novo? Ela assentiu. Aqui, ele não é Arthur. Minha pele gelou. Ele se apresenta como Gustavo. Senti o chão sumir. Meu coração virou vidro quebrado. Camila deu alguns passos até mim e pegou um porta-retratos do balcão. Nele estava ele, o mesmo homem, meu marido, sorrindo ao lado dela, como se fossem o casal perfeito. Mas no porta-retratos, o nome abaixo era Gustavo Ribeiro. Meu sangue gelou. Ele tem 2 identidades, disse ela, 2 endereços, 2 histórias. Seu rosto se encheu de ironia amarga. Às vezes, 2 esposas ao mesmo tempo. Comecei a tremer. Eu não acredito nisso, murmurei. Ela se aproximou mais e disse, acredita sim, você veio até aqui. Alguma parte de você já sabia. Uma lágrima escorreu. Eu não enxergava direito, meu peito ardia como se estivesse sendo arrancado. Camila respirou fundo e então soltou. Ele não é só um mentiroso, Manuela. Ele não te tirou por amor. Ele te tirou porque você é útil. Útil para quê? E antes que pudesse responder, a porta da casa abriu. Devagar. Pesada. E a voz dele ecoou. Camila? Pausa. Estou em casa. Eu congelei. Camila ficou imóvel. E antes que eu pudesse decidir o que fazer, ele apareceu. Arthur. Ou Gustavo, ou seja lá o que ele realmente era. Quando nossos olhos se encontraram, o rosto dele congelou. E naquele segundo, eu finalmente entendi. Eu não tinha casado com um milionário. Eu tinha casado com um perigo. Quando Arthur, ou Gustavo, ou fosse ali quem ele realmente era, entrou pela porta da casa 128, o ar se partiu em 2. O silêncio virou uma presença viva. Meu coração martelava tão alto que eu podia ouvir no fundo da garganta. Camila ficou imóvel, os olhos fixos nele, como se estivesse diante de um predador. E ele? Ele me encarou como se eu fosse a última pessoa no mundo que ele esperava ver ali. Manuela? A voz saiu baixa, controlada demais, como a de alguém que pesa cada sílaba antes de deixar escapar. Eu abri a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele não piscava, não respirava direito. Estava tentando calcular, medir dano, organizar desculpas. Mas havia algo mais naqueles olhos. Algo que eu nunca tinha visto. Algo frio, algo calculista, algo perigoso. Camila foi a primeira a falar. Ela veio porque você não teve coragem de contar, disse, cruzando os braços. Como sempre. Ele lançou um olhar rápido para ela. Não um olhar de raiva, um olhar de aviso. Aquilo me arrepiou inteira. Sai daqui, ele disse, sem olhar de volta para mim. Isso é uma conversa minha e da minha esposa.
Camila riu, sem humor. Qual delas? O rosto dele endureceu. Não começa, Camila. Eu não tô começando nada, ela rebateu. Você é que começou essa bagunça quando decidiu ter 2 vidas. Virou-se para mim. E você é que merecia saber a verdade. Arthur, ou Gustavo, deu um passo em direção a mim. Eu automaticamente dei um passo para trás. Ele percebeu. E isso pareceu irritá-lo. Amor, ele começou com aquela voz suave que antes me derretia, mas que agora parecia veneno. Amor? Engraçado, não foi isso que você me chamou ontem. Ele travou. Camila, eu tô pedindo para você sair. Não, respondeu ela firme. Hoje eu fico. Eu finalmente recuperei a voz. Eu quero ouvir, sussurrei, olhando para ele. Explica. Ele respirou fundo. Seu rosto mudou, suavizou, tentou voltar ao Arthur que eu conhecia. Manuela, meu amor, eu tenho um motivo para tudo isso. Pausa. Eu fiz tudo isso para te proteger. Eu quase ri, mas saiu como um soluço. Proteger? Perguntei, incrédula. De quê? Ele virou o rosto irritado. De coisas que você não entenderia. Tenta, respondi com um fio de coragem que veio sabe-se lá de onde. Camila cruzou os braços, se apoiando no balcão da cozinha, como quem espera um circo pegar fogo. Arthur respirou fundo. E aquilo me deu medo. Um medo real, um medo instintivo. Ele se aproximou devagar. Eu tenho negócios, disse, com calma. Negócios que envolvem pessoas grandes, gente perigosa. Meu estômago revirou. Que tipo de negócios? Ele ficou em silêncio por longos segundos. Investimentos, respondeu enfim. Camila riu de novo. É assim que ele chama, investimentos. Arthur fechou a mão com força. Eu te avisei, Camila. Me avisou o quê? Ela levantou o queixo. Que era para eu ficar calada enquanto você machuca mais uma mulher? Que era para eu continuar vivendo a sua mentira? Ele estreitou os olhos. Você está ultrapassando limites. Ela se aproximou dele. E você? Perguntou quase sussurrando. Há quanto tempo ultrapassou os seus? A tensão entre eles parecia eletricidade condensada. Eu mal conseguia respirar. Camila virou para mim. Quer saber por que ele tem 2 identidades? Perguntou. Arthur congelou. Camila, não! Quer saber por que ele se casou com você tão rápido? Ela insistiu, ignorando o tom ameaçador dele. Meu coração acelerou. Diz, falei com a voz trêmula. Ela respirou fundo. Ele precisava de alguém limpo, sem dívidas, sem pendências, sem histórico. Alguém perfeita para assinar documentos. Documentos? Do quê? Ela engoliu seco. Transferências, contratos, empresas fantasmas. Arthur explodiu. Calada! Foi um grito tão forte que ecoou pela casa inteira. Eu dei um pulo. Camila não se mexeu. Nem piscou. Ele usou meu nome durante 2 anos. Ela continuou. Até o meu CPF começar a dar problema. Olhou para mim com tristeza. Então ele te encontrou. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Arthur passou a mão nos cabelos, desesperado, irritado, como se tentasse encontrar uma saída. Eu fiz isso por nós, disse ele, apontando para mim. Eu coloquei o seu nome porque eu sabia que... Por nós? Eu explodi. Por nós, Arthur. Eu te amei. Eu acreditei em você. Eu casei com você. Ele deu 2 passos até mim e segurou meu braço. Manuela, me escuta. Eu empurrei-o com força. Não toca em mim. Ele ficou parado. Assustado. Ou irritado. Eu já não sabia. Camila se aproximou, colocando-se ao meu lado. Ele não vai parar, disse ela baixinho. Ele nunca para. Pausa. Ele só muda de vítima. Arthur apertou os olhos furioso. Eu não deixo ninguém me chamar de criminoso. Então para de agir como um, rebateu Camila.
Ele respirava pesado, muito pesado. Por um segundo, eu achei que ele fosse me agredir, ou agredir ela. Mas ele virou, pegou a chave do carro e disse: "Ninguém sai dessa casa hoje." Apontou para Camila. "E você vai pagar caro por isso." Meu sangue gelou. "Arthur?" eu chamei, trêmula. Ele me encarou. E naquele olhar, eu vi, pela primeira vez, o verdadeiro homem por trás das máscaras. Não era Arthur, não era Gustavo. Era alguém que eu nunca deveria ter amado. "Eu volto em 10 minutos", ele disse. "E quando eu voltar, nós vamos resolver isso." Ele saiu. Bateu a porta. O barulho ecoou pela casa inteira. Fiquei paralisada. Camila respirou rápido. "Manuela", ela disse, "a gente precisa sair daqui agora." "Ele disse que ninguém sai." Ela me segurou pelos braços. Os olhos dela estavam arregalados, com medo real. "Você não entendeu", sussurrou ela. "Ele não foi buscar ar." Pausa pesada. "Ele foi buscar coisa." Meu coração parou. "Coisa? O quê?" A voz dela falhou. E então ela sussurrou: "Arma." O mundo escureceu ao meu redor. E pela primeira vez desde que casei, eu temi pela minha vida. Nem piscou. "Ele usou meu nome durante 2 anos", ela continuou. "Até o meu CPF começar a dar problema." Olhou para mim com tristeza. "Então ele te encontrou." Eu senti minhas pernas fraquejarem. Arthur passou a mão nos cabelos, desesperado, irritado, como se tentasse encontrar uma saída. "Eu fiz isso por nós", disse, apontando para mim. "Eu coloquei o seu nome porque eu sabia." "Por nós?" eu explodi. "Por nós, Arthur! Eu te amei. Eu acreditei em você. Eu casei com você." Ele deu 2 passos até mim e segurou meu braço. "Manuela, me escuta." Eu empurrei com força. "Não toca em mim!" Ele ficou parado, assustado. Ou irritado. Eu já não sabia. Camila se aproximou, colocando-se ao meu lado. "Ele não vai parar", disse ela, baixinho. "Ele nunca para." Pausa. "Ele só muda de vítima." Arthur apertou os olhos, furioso. "Eu não deixo ninguém me chamar de criminoso. Então para de agir como um", disse Camila, rebatendo. Ele respirava pesado. Muito pesado. Por um segundo, eu achei que ele fosse me agredir, ou agredir ela. Mas ele virou, pegou a chave do carro e disse: "Ninguém sai dessa casa hoje." Apontou para Camila. "E você vai pagar caro por isso." Meu sangue gelou. "Arthur!" eu chamei trêmula. Ele me encarou. E naquele olhar, eu vi, pela primeira vez, o verdadeiro homem por trás das máscaras. Não era Arthur. Não era Gustavo. Era alguém que eu nunca deveria ter amado. "Eu volto em 10 minutos", ele disse. "E quando eu voltar, nós vamos resolver isso." Ele saiu. Bateu a porta. O barulho ecoou pela casa inteira. Fiquei paralisada. Camila respirou rápido. "Manuela", ela disse, "a gente precisa sair daqui agora." "Ele disse que ninguém sai." Ela me segurou pelos braços. Os olhos dela estavam arregalados, com medo real. "Você não entendeu", sussurrou. "Ele não foi buscar ar." Pausa pesada. "Ele foi buscar coisa." Meu coração parou. "Coisa? O quê?" A voz dela falhou. E então, ela sussurrou: "Arma." O mundo pareceu girar quando Camila disse aquela palavra. "Arma?"
Minha visão escureceu pelas bordas. Meu corpo inteiro tremeu. Meus pensamentos ficaram entupidos de medo. Arthur, ou Gustavo, ou o monstro que ele realmente era, estava voltando armado. E não era para conversar. Camila segurou meu braço com força. Manuela, olha para mim, sussurrou. Eu tentei focar no rosto dela. Se a gente não sair agora, a gente morre aqui. A frase bateu na minha alma como um soco. Eu nunca imaginei que meu casamento terminaria assim, com medo da morte, com medo do homem que eu amei. Eu engoli seco. O que a gente faz? Camila puxou minha mão com firmeza. Rápido, pela porta dos fundos. Nós corremos pelo corredor estreito, passando por quadros que eu nunca tinha visto, móveis que eu nunca toquei, cada passo ecoando como se anunciássemos nossa própria sentença. Quando chegamos à cozinha, Camila abriu a porta dos fundos, mas estava trancada. Ela praguejou. Claro, ele sempre tranca quando sai. E agora? Sussurrei desesperada. Ela respirou fundo, tentando pensar. A janela, disse enfim. Vamos pela janela. Eu senti o coração batendo no pescoço. A gente vai quebrar a janela? Não. Ela me puxou. Ela tem trava interna, é só girar. Corremos até a janela da lavanderia. Camila mexeu na trava e a janela se abriu. Mas antes que pudesse comemorar, o barulho do portão da garagem ecoou do lado de fora. Arthur tinha chegado. Camila regalou os olhos. Vai, sussurrou. Primeiro você. E eu? Eu vou logo atrás. Vai, caramba! Eu escalei a base de mármore, passei uma perna pela janela, depois a outra, sentindo o casaco rasgar no processo. Quando pisei no gramado externo, a porta da frente bateu com força. Ele estava dentro da casa. Camila veio logo atrás, mas antes de sair completamente, ouvimos a voz dele ecoar pela sala. Cadê vocês? Minha alma congelou. Camila me empurrou. Corre! E corremos. Como duas fugitivas. Como duas mulheres fugindo do mesmo inferno. Como duas sobreviventes que finalmente entenderam que a vida delas valia mais do que a mentira de qualquer homem. Atravessamos o jardim, descemos por um lado estreito, cheio de arbustos, e chegamos até o muro. Era alto. Muito alto. Como a gente vai? Perguntei apavorada. Camila olhou ao redor até encontrar o que precisava. Um banco de madeira usado pelos jardineiros. Arrastou com pressa. Sobe. Eu subi primeiro, tremendo tanto que quase caí. Por trás ouvi os passos pesados dentro da casa. Ele estava chegando perto. Muito perto. Camila empurrou o banco um pouco mais. Vai, Manuela, agora! Eu coloquei o pé na borda do muro, segurei a parte superior com força e me joguei para o outro lado. Caí de joelhos no chão, a grama amortecendo a queda, mas senti uma fisgada na perna. Ainda assim, levantei. Camila, vem! Ela começou a subir, mas antes que terminasse, um estrondo ecoou. A porta dos fundos foi escancarada. Arthur apareceu. E dessa vez, ele não escondia, não disfarçava, não fingia. Ele estava com uma arma na mão. Camila congelou no topo do banco. Meu coração despencou. Vocês não vão a lugar nenhum! Ele gritou. Camila me olhou com terror real nos olhos. Vai, Manuela, corre! Não sem você! Ele vai te pegar se ficar aqui! Corre! Arthur avançou. Eu não pensei. Fiz a única coisa que meu corpo mandou. Eu corri. O mundo escureceu ao meu redor. E pela primeira vez desde que casei, eu temi pela minha vida. Corri pela rua escura, descalça, com a perna doendo, lágrimas cortando meu rosto. Ouvi gritos atrás de mim. Ouvi o som do muro sendo batido. Ouvi barulho de passos. Mas eu não parei. Não podia parar. Eu corri até um porteiro de outro condomínio, batendo no vidro com força. Me ajuda! Gritei. Por favor, me ajuda! O porteiro arregalou os olhos ao ver meu estado. O que aconteceu? Tem um homem, respirei com dificuldade, com uma arma. Ele vai matar a gente. Ele chamou a polícia na hora. Eu tremia inteira.
Minutos depois, 2 carros de polícia chegaram. Eu mal conseguia falar, mal conseguia respirar, mas a frase que saiu da minha boca mudou tudo. Ele tem 2 identidades. Ele casou com 2 mulheres. Ele usa documentos. Ele usa nomes falsos. Ele é perigoso. Os policiais se entreolharam. Era mais sério do que pensavam. Eles entraram no condomínio. Eu fiquei ali, abraçada a mim mesma, tremendo de cima a baixo, orando para Camila estar viva. 20 minutos depois, um policial se aproximou. Ele respirou fundo antes de falar. Encontramos ele. Pausa. E encontramos a outra mulher também. Meus joelhos quase cederam. Ela tá bem? Perguntei. Ele assentiu. Ela tá abalada, mas viva. Pausa. Ele não conseguiu fugir. Eu chorei. Chorei como nunca chorei na vida. De alívio, de dor, de raiva, de libertação. Arthur foi levado algemado, tentando argumentar, ameaçando advogados, dizendo que tudo era um mal-entendido, que nós éramos loucas. Mas quando a polícia abriu o porta-malas do carro dele e encontrou documentos falsos, cartões de identidades, extratos suspeitos, arma ilegal, listas de nomes femininos, endereços, fotos, contratos em branco, a máscara caiu, de vez. Eu não casara com um milionário. Eu casara com um criminoso profissional. Um manipulador. Um mentiroso. Um homem que colecionava vidas como quem coleciona relógios. E eu tinha escapado por pouco. Por muito pouco. 2 semanas depois, Camila veio me visitar no pequeno apartamento que aluguei temporariamente. Ela trouxe café. Nós nos sentamos frente a frente como 2 pessoas que finalmente quebraram um ciclo. Ele não vai sair tão cedo, ela disse. As provas são muitas. Eu achei que ia morrer, confessei. Ela pousou a mão sobre a minha. Mas você não morreu. Aperto firme. Você renasceu. Eu chorei. De novo. Mas dessa vez não era desespero. Era alívio. Camila sorriu. A gente sobreviveu a um homem que vive de mentiras. Pausa. Agora chegou a hora de viver a nossa própria verdade. Respirei fundo e percebi que pela primeira vez em muito tempo o ar não doía. A vida tinha sido arrancada do meu controle, mas agora eu estava de volta. Eu não era mais esposa de Arthur, nem de Gustavo, nem parte de um plano. Eu era eu, inteira, viva, livres, e prometi a mim: nunca mais vou amar alguém que precise me destruir para existir. Quando tudo acabou, quando ele finalmente foi levado pelas autoridades e a porta da delegacia se fechou atrás dele, eu senti algo que não sentia há meses. Paz. Não uma paz barulhenta, feliz, cheia de risos, mas aquela paz silenciosa, aquela que entra devagar, como quem pede licença, aquela que preenche o peito depois que o pior já passou. Eu sobrevivi ao homem que quase destruiu minha vida. Sobrevivi ao casamento que nunca foi real. Sobrevivi ao amor, que era só máscara, só mentira, só estratégia. E no fim de tudo, eu aprendi uma verdade que ninguém me contou. Às vezes, o amor não chega para salvar, chega para ensinar. E quando ensina, nunca mais somos os mesmos. Hoje eu caminho sozinha, mas nunca estive tão acompanhada de mim mesma. Eu recupero meu nome, meu corpo, minha história, minha liberdade e, principalmente, recupero a certeza de que ninguém tem o direito de dobrar você até que você se quebre. Se você já passou por algo parecido, se já amou alguém que te apagou, se já acreditou numa mentira bonita,
eu quero te dizer uma coisa. Não foi sua culpa. E você merece coisa melhor. Muito melhor. Agora respira fundo. Deixa essa história entrar. E deixa ela te lembrar. Você vale mais do que qualquer vida luxuosa construída em cima de mentira. Agora me conta, você já descobriu algo sobre alguém que te destruiu por dentro? Já se decepcionou com alguém que jurou te amar? Ou já passou por algo que te obrigou a recomeçar? Comenta aqui, eu quero te ouvir. E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essa história. Comenta de onde você está assistindo. Seu apoio mantém esse canal vivo e me motiva a continuar trazendo histórias fortes como essa.